Mabel fica sozinha, olhando para a lua e as estrelas no céu noturno com uma faca na mão. Nesse momento, um menino vem se juntar a ela, mas mantém distância, e ela imediatamente assume uma postura de luta e estende sua arma para ele. Seika levanta as duas mãos no ar e diz a ela para se acalmar, pois ele não está ali para causar problemas com ela. Relutantemente, ela larga as armas, mas permanece cautelosa. Seika observa sua escolha de arma e comenta que ela deve se sentir carente, pois não está acostumada a usar facas como arma de escolha, mas sim armas mais pesadas. Ela fica surpresa por ele saber disso sobre ela. Ao olhar para o céu, fica desapontado por o céu estar tão claro, pois prefere um pouco de nuvens à lua porque não há mística ligada ao olhar noturno se o céu estiver muito claro. Mabel aponta sua faca para Seika e pede para saber por que ele a seguiu se não veio lutar contra ela. Seika veio falar sobre a bagagem dela, o que pode fazê-lo mudar de ideia sobre suas decisões se ela contar. Para ela, ele é louco por sugerir isso. Ele finalmente quer falar depois do que aconteceu. Seika estava confiante de que não estava tentando matá-lo ou mesmo ao homem que os havia encontrado antes. Ela o acusa de ser aquele que parecia que ia matá-la, mas ele nega. Ela esperava que, se pudesse machucá-lo quebrando alguns de seus membros, ele desistiria no dia seguinte. Ela olha atentamente para ele como se estivesse tentando encontrar qualquer forma de ferimento e pergunta se ela conseguiu machucá-lo ou se ele se curou. Ele se recusa a dar a ela uma resposta direta. Ela continua implorando para que ele se retire porque se eles lutassem de verdade, ela não perderia para ele. Como há uma razão pela qual ela não perderia, ela implora freneticamente que ele se retire, pois ela não pegará leve com ele em uma luta e não pode permitir mais nenhuma morte em suas mãos. Seika a lembra que ela é uma substituta da Amu e sua missão é vencer o torneio e se passar por uma heroína para chamar a atenção do diabo. Mais uma vez, Mabel fica surpreso por saber algo sobre ela. Ele diz a ela que, embora seja sua missão, seu desespero é alimentado por outra coisa e, se ela contar a ele o que é, ele pode se retirar conforme ela propôs. Enquanto ela está impressionada, ela aponta que as informações dele são um pouco imprecisas. Ao contrário do que ele sabe, a missão dela é ser morta por um espadachim de olhos malignos, o que fará os demônios pensarem que o herói está morto. Seika pergunta se Kyle também é uma planta e ela conta mais a ele. A Perna Mercadores de Pedra treinam crianças escravas talentosas para usar como soldados como ela e Kyle, o que explica seu estilo de luta. Quando os mercadores treinam um soldado, eles abrem o crânio do soldado e gravam magia em seu cérebro, o que os torna incapazes de sentir medo, raiva ou dúvida. Atualmente, eles estão em processo de teste para ver se Kyle é um verdadeiro soldado. Entre os militares, eles são treinados em grupos de 4, e apenas um chega à cirurgia. Depois, ele tem que matar seus 3 amigos restantes e, com isso, se torna um verdadeiro soldado. Kyle matou os outros 2 e ela será a última. Ela está determinada a chegar às finais como um teste ou o que quer que seja para matar Kyle porque ele matou seu irmão, que era membro do grupo. Seika aponta que ela está mentindo. Aparentemente, Kyle é seu irmão. Antes da cirurgia, ele a fez prometer que descansaria se mudasse de comportamento. Ela acredita firmemente que o homem que luta na arena não é seu irmão porque ele nunca mataria sem motivo. Embora ela não tenha certeza se pode derrotar Kyle, ela está disposta a tentar porque, de qualquer maneira, os mercadores vão se livrar dela. Seika se oferece para lutar com Kyle em seu lugar, mas ela o cala porque, para pessoas como ela, não há final feliz. Isso é um fato que ela aceita há muito tempo, mas Seika jura que, enquanto ele estiver na academia, ninguém a machucará. Seika diz a Mabel que o desejo de Kyle provavelmente será que sua irmã viva feliz e livremente, em vez de matá-lo ou a outras pessoas. Embora ela concorde, ela continua disposta a enfrentá-lo na partida do dia seguinte, e Seika promete mostrar a ela que ele é o melhor que existe. Com isso, os dois seguem caminhos separados. É o dia da partida. Kyle já está na final e espera para enfrentar Seika ou Mabel nas semifinais. Na arena, Seika pergunta a Mabel sobre sua enorme arma, e ela retruca que está fazendo de tudo porque acabou de bancar a heroína. Seika está genuinamente interessada em ver seu verdadeiro potencial, mas Mabel reage de maneira hostil, chamando-o de pirralho nobre que teve vida fácil por causa de seu status. Ela se gaba de que ele não conseguirá vencê-la na partida. A partida começa e todos se perguntam quem vencerá. Mabel se move pela arena empunhando sua arma contra Seika e usando magia, enquanto ele fica em um ponto com uma pequena arma e lança sua magia repetidamente. Após a luta, Seika vence a luta por decisão e segue para a final.
É o primeiro torneio imperial de artes da guerra, e Seika é para o campeonato contra o assassino do mal-olhado, Kyle. Dentro da arena, Seika diz a Kyle que ele não enfrentará Mabel, mas ele. Kyle fica desapontado e pergunta se Mabel ainda está viva. Seika confirma que ela ainda está viva, o que significa que Kyle ainda vai matá-la. Seika tenta argumentar com Kyle que ele não deve seguir todas as ordens, mas Kyle o dispensa porque não tem nada a ver com ele. Seika insiste que não gosta do que Kyle está fazendo. Como sua única família, Kyle deve valorizar Mabel em vez de seguir ordens que irão prejudicá-la. Seika jura que Kyle se desculpará com ela depois de derrotá-lo. Kyle zomba desse pronunciamento no momento em que o locutor declara a luta aberta. Imediatamente, Seika envia o primeiro feitiço para Kyle, mas ele o ignora como se não fosse nada. A missão de Seika é fazer Kyle sentir pelo menos uma emoção, mas Kyle rebate todos os feitiços que ele envia para ele e continua avançando em sua direção. A arena está coberta por uma névoa vermelha para que todos fora do ringue não consigam mais ver o que está acontecendo, mas Kyle não se intimida enquanto continua a se mover. Seika deseja que Kyle reaja um pouco a um dos feitiços que está lançando, mas ele não mostra nenhum sinal externo dos efeitos da magia. Seika invoca uma fera e ela ataca a barreira de Kyle. Mais uma vez, Kyle não mostra nenhum sinal de medo. Em vez disso, ele continua avançando até que a fera o derrube para o lado. Kyle cai com um grande baque e fica imóvel. Seika perguntou ao animal se ele se conteve, ele disse que sim e foi embora. Seika diz a Kyle que se ele ainda tivesse suas emoções, ele teria ficado com medo da fera porque ela é muito mais forte do que ele. De repente, uma Maldical começa a se ativar dentro de Kyle, e Seika a quebra. Kyle jaz no chão fracamente enquanto a Maldical se recusa a ser desativada, mesmo depois que Seika coloca uma barreira ao redor deles. Kyle mal consegue falar, o que perturba Seika enquanto ele tenta fazer tudo o que pode para reanimá-lo. Seika se aproxima de Kyle novamente, esperando que haja tempo suficiente para quebrar o feitiço, quando Kyle abre os olhos e diz fracamente a Seika para ajudá-lo a se desculpar com Mabel. Seika fica com raiva porque eles tentaram enganá-lo com uma Maldical e promete lidar com todos os envolvidos. Levantando-se, seus olhos começam a mudar para um tom brilhante de vermelho, e tudo começa a se mover em um círculo ao seu redor. Em sua vida passada, Seika era a pessoa mais forte, portanto, ressuscitar os mortos foi fácil para ele. Quando tudo começa a mudar, uma figura aparece em transe quando Seika inicia o processo e implora que ele não o faça pelo motivo de ter reencarnado. Realizar a magia atrairá muita atenção e perguntas sobre ele, que eles não podem se dar ao luxo de esconder sua identidade e esconder seus poderes. Ela implora desesperadamente que ele reconsidere suas ações e pergunta se ele tem alguma obrigação para com Kyle para obrigá-lo a fazer tal coisa. Seika cede ao seu apelo e interrompe o processo. No final da partida, eles recebem a palavra de Seika sobre o desaparecimento de Kyle. O imperador nunca compareceu ao torneio, então seu prêmio veio dos organizadores do evento. Seika se recusou educadamente a se juntar à guarda real, mas aceitou o presente em dinheiro. Seika escondeu o corpo de Kyle no vazio para evitar mais perguntas e dar a ele um enterro adequado. Mais tarde, ele se encontra com Mabel e tenta explicar a ela, mas ela disse para ele não se preocupar porque sabia que ele teria maldições sobre ele. Então, ela esperava o resultado. Mais cedo na arena, Kyle disse a Seika para pedir desculpas sobre o Clover para Mabel, embora ele não tenha ideia do que isso significa. Ele conta a ela durante o encontro, e ela fica sóbria. Mabel explica que antes da cirurgia de Kyle, ela tinha um grampo de trevo que tanto amava, e Kyle o quebrou, o que gerou uma briga. Mabel começa a chorar ao contar as lembranças da briga com o irmão por causa de algo tão trivial. Depois de se acalmar, ela se pergunta o que será dela, e Seika diz a ela para voltar e sair da academia, que ele cuidará disso. Seika leva Mabel para a academia, onde ela se encontra com Amu e Afa após a partida. Ele contou a eles o que aconteceu, deixando de fora alguns detalhes. Assim que Mabel se vira para sair, Amu a desafia para uma partida, mas ela recusa. Amu insiste na partida e Mabel concorda. Antes de começar, Amu diz a Mabel que ela não tem permissão para usar magia, e quem derrubar a arma de outra pessoa é o vencedor. Mabel observa que o Amu agora está mais lento, enquanto Mabel não tem permissão para usar magia. Amu tem permissão para usá-lo, o que o torna uma partida de handicap. Amu nocauteia Mabel instantaneamente, o que a torna a vencedora. Mabel cai com o impacto da magia enquanto Amu torce alegremente pela vitória. Amu a chama por querer lutar contra seu irmão, mas Mabel tenta explicar que não se tratava de ganhar nem perder.
Amu a impede de falar e a acusa de mentir para ela. Mabel não é uma irmã carente esperando pela aprovação de seu irmão mais velho, mas uma irmã que quer superar seu irmão, e o torneio teria permitido que ela conseguisse isso. Amu propõe que eles se deem bem porque ela não tem Sperry na academia e gostaria de fazer outra luta com Maibelle. As duas garotas apertaram as mãos sobre sua nova parceria e saíram. Enquanto isso, Seika vai a um encontro com uma pessoa mais velha. Ele diz a ela que salvou Mabel durante o torneio, e ela explica que o comerciante a vendeu para a academia. Os mercadores pretendiam comercializar seus soldados no torneio, mas após o resultado, queriam outro acordo. A velha diz a Seika que Maibelle é talentosa, mas já sofreu demais e merece uma vida melhor, por isso está disposta a dar-lhe uma segunda vida na academia. Após a reunião, Seika procura Mabel para suas aulas diárias, mas Mabel sente que a escola dá muito trabalho e ela não consegue lidar com isso. Seika a obriga a estudar para os exames porque ela está indo mal, e nem a Afa nem a Amu concordam em ajudá-la a escapar dos estudos, o que a faz chorar porque a escola é muito assustadora. Gostou deste resumo? Se você gostou, dê um like neste vídeo e se inscreva em nosso canal para que possamos trazer a você a recapitulação do próximo episódio.